Sejam oficialmente bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso sobre produção de conteúdo estratégico. Nosso objetivo nessa aula aqui é te entregar todo o ouro sobre como você vai intencionalmente produzir conteúdo nas redes sociais e conseguir atingir os seus objetivos para que você de fato consiga ter resultados através da produção de conteúdo. Ao longo dos últimos anos, a produção de conteúdo vem sendo muito profissionalizada no Brasil. Antigamente era muito mais fácil você produzir um conteúdo e ter milhares de visualizações, milhares de pessoas assistindo aquilo, potenciais clientes, prospectos, leads, tudo isso através daquele conteúdo, até mesmo de forma amadora. Hoje, a produção de conteúdo ela está sendo muito profissionalizada, embora a gente tenha cada vez mais pessoas fazendo parte da rede social. O grande desafio na produção de conteúdo, sem dúvida nenhuma, é a gente conseguir prender a atenção do prospecto, é fazer com que ele termine de ler aquele conteúdo, com que ele seja impactado, que ele tenha atenção naquilo que você está dizendo, tenha retenção para terminar de assistir, ou até mesmo ir para a sua página, que na verdade é o nosso principal objetivo quando a gente cria um conteúdo. Isso, obviamente, acontece porque existem milhares de opções, cada vez mais na internet, e milhares de pessoas disputando pela atenção do usuário da rede social. Então, resumindo tudo isso, a atenção do usuário está cada vez mais difícil de ser conquistada, com essa quantidade de informação que ele vem sendo bombardeado de informações todos os dias. Isso faz com que você precise profissionalizar a produção de conteúdo das redes sociais. Mas olha, isso tudo que eu estou te passando aqui não é para te desmotivar nem te assustar, viu? Pode ficar calmo, tranquilo, que eu vou te passar o lado bom de tudo isso. Começando com uma informação quentíssima aqui para você. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo em redes sociais? Nesse ano, inclusive, o cálculo já está em quase 70% da população e a tendência é só aumentar cada vez mais. Então, quer dizer que há muitas pessoas e muitas oportunidades que ainda podemos explorar. Mas, lógico, com as estratégias corretas. Afinal, quanto mais profissional você for, maior a chance de prender a atenção do usuário e garantir a retenção dele. Uma coisa importante é que uma das melhores formas de prender a atenção de uma pessoa, seja através de redes sociais ou qualquer outro meio, é através de gatilhos mentais. Você já ouviu falar disso? Eu vou te explicar aqui alguns que eu gosto muito e sempre estou utilizando, tá? Primeiro, a curiosidade. Você pode despertar a curiosidade através de títulos, manchetes ou algo que antecipe o assunto e que chame a atenção para o conteúdo, né? Uma outra forma é urgência ou escassez. Trazer aquela sensação de exclusividade, oportunidade incrível, conteúdo ou acesso limitado até certa data ou aos primeiros que fizerem alguma coisa. Pode ser, por exemplo, comprar o seu produto. Comente os seus posts ou faça alguma interação, algo nesse sentido. Os primeiros que fizerem algo, você vai retribuir de alguma forma. Um outro gatilho é a identificação, é criar rapport. Rapport é se identificar com o cliente, criar uma conexão genuína. Eu sei que essa palavra pode ser difícil, rapport, porque nesse caminho que estamos trilhando aqui, você vai ouvir muito, então é bom a gente já ir se familiarizando. Um outro gatilho também é a autoridade. É mostrar para o prospecto que você tem autoridade, domina e tem experiência do que está falando. Mas olha, a gente precisa tomar cuidado aqui, tá? Cuidado com falsas afirmações. Caso você ainda não tenha confiança no assunto, estuda primeiro. Busque informações para saber pelo menos o básico. Isso é o seu dever. Depois vai se atualizando. Afinal, vai ter pessoas se espelhando nas suas falas, no seu posicionamento. Então, cada detalhe conta. Uma outra grande novidade que nós temos em 2024 nas redes sociais é o Reels. Para quem ainda não sabe o que é o Reels é aqueles vídeos curtos de até 1 minuto que aparecem no Instagram, normalmente gravados pelo celular com a tela em pé, na vertical. Além do Reels tem o Shorts também, que é a mesma coisa que o Reels, só que no YouTube. Esse formato de vídeo é a forma mais inteligente e barata de conseguir alcance. São formas eficazes e baratas para você conseguir atrair clientes para você. Só que, lógico, existem maneiras corretas para isso acontecer. Você precisa prender a atenção do usuário que está assistindo.
E como é que a gente vai fazer isso, Vanessa? Não vamos fazer um vídeo desmotivado, obviamente, né? Não tem como a gente fazer um vídeo falando uma coisa, o rosto mostrando uma coisa, a boca falando outra. Precisa de toda uma sintonia. E o principal, você precisa despertar interesse já nos primeiros segundos do vídeo. Senão é só mais um Reels que o usuário passa direto. Quem nunca fez isso, né? Imagina só se eu começasse um Reels assim. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Vanessa, tenho 28 anos, trabalho com marketing digital e faço isso, faço aquilo. Gente, sério, com tanto de informação que a gente recebe o tempo todo, a gente precisa reter o usuário. E olha que eu vou te contar um dos maiores segredos dessa aula aqui agora. Os 3 primeiros segundos de um Reels são os mais importantes. Se você não prender a atenção do usuário dentro desses primeiros segundos, depois fica muito mais difícil ele continuar assistindo. Isso pode ser muito ruim para o seu perfil ou a sua página. Porque quando várias pessoas começam a passar pelo seu Reels e seguirem direto, sem assistir, só passando o feed, o Instagram entende que aquele conteúdo não é tão bom assim e passa a não te recomendar. Não recomenda o seu Reels para outras pessoas. Isso é muito ruim. Ah, mas como eu vou começar um vídeo despertando interesse? Calma, eu vou te passar 3 dicas básicas para isso. Pega papel e caneta e anota porque são muito importantes. Primeiro, gatilho de curiosidade. Esse gatilho é muito utilizado e com certeza você já deve ter visto alguém utilizando, porque dá muito certo. Vamos lá, você pode começar fazendo assim: 5 dicas de como fazer X coisa. A quinta é a melhor de todas, então assista até o final. Saia do padrão. Faça algo impactante fora do comum. Faça algo que te diferencie. Por exemplo, comece com uma cena intrigante e deixe perguntas sem respostas. Faça testes também para ver como que seu público gosta de ser impactado. Fale o que ninguém tem coragem nos primeiros segundos. Lembra que eu te falei lá atrás? Os primeiros segundos são os mais importantes? Depois, a segunda dica é sobre você sair do padrão. Na terceira dica, é a técnica de falar o que ninguém tem coragem nos primeiros 3 segundos. No meu nicho, por exemplo, eu gosto e falo bastante sobre não precisar ser egoísta ao ensinar. Você não perde o seu lugar por compartilhar o seu conhecimento. Muito pelo contrário, fortalece ainda mais a conexão com o seu público. Agora que você tem todas essas informações, ficou ainda mais fácil de se posicionar de forma estratégica no Instagram, que é a melhor ferramenta para criar conteúdo intencional para a criação de audiência online e você conseguir vender através da internet. Na próxima aula do nosso mini curso, falaremos sobre como construir relacionamentos sólidos com a sua rede e atrair clientes com real interesse no seu produto, por qualquer que ele seja.